boa tarde. Estamos aqui com a Janaína Perpétuo, que participou com projetos no Dia da Criança e do Adolescente realizado na Casa do Brasil, que vai conceder uma entrevista para nós, não é, Janaína? Sim. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Janaína, você poderia nos falar um pouquinho sobre exatamente o que consistiu o Dia da Criança e do Adolescente na Casa do Brasil? Sim. O Dia da Criança, como todos nós brasileiros sabemos, é comemorado no dia 12 de outubro. Então, para resgatar esta nossa festa dali que nós fazemos no Brasil, para fazer aqui também com as crianças que não têm a oportunidade de passar o dia 12 no Brasil. Certo. Qual é a motivação, a força propulsora que estimula os participantes a escrever esse tipo de projetos, a implementá-los e ter ideias novas para preencher esses espaços, no caso do Dia da Criança, dia 12 de outubro? Olha, a intenção maior é estar sempre resgatando aí a nossa língua portuguesa. Porque as crianças que estão vivendo aqui, né, que não têm contato direto com a cultura, com a literatura, com a arte brasileira, ela terá e tem sempre a oportunidade de estar participando aqui com vários projetos que vão surgindo durante todos os anos. Certo, muito bem. E que tipo de retorno vocês têm tido do público brasileiro que vive na Espanha e que participam, logicamente, dos projetos da Casa do Brasil e do Dia da Criança e do Adolescente, de todos os projetos como este? Olha, o projeto os projetos culturais e educativos, eu participo desde 2013. Então, esse projeto, o retorno maior é a gratificação que nós temos da participação dos brasileiros que vivem aqui em Madrid. Ou seja, o retorno maior seria a participação, ou seja, que eles apoiem, né, esse tipo de projeto para que eles continuem a existir, né, no caso. Exatamente, porque se não houver participação, se não houver participação desse público, que é o nosso público alvo, lusófono, o nosso público da língua portuguesa, então aí não temos como estar aí... Não tem o feedback, né? Continuando aí, poder desenvolver na área esses projetos na área da educação e da cultura para crianças e jovens. Muito bem. Outra pergunta, que melhoras ou pontos negativos vocês têm notado de vários dias da criança e do adolescente que já aconteceram? Porque esse não foi o primeiro ano, né? Não. Como eu disse, esse projeto já vem há alguns anos pelo Consulado do Brasil, só que eu, por exemplo, comecei a participar em 2013. Certo. Então, o maior retorno que nós temos é realmente a participação dos brasileiros que vivem aqui na Espanha. Muito bem. Outra pergunta, e quais foram aquelas atividades que tiveram maior repercussão, maior prestígio, na sua opinião, logicamente, no Dia da Criança e do Adolescente que aconteceram? Não só desse, mas de todos que já aconteceram. Sim. Olha, esse ano, por exemplo, tiveram oportunidades de outras pessoas apresentarem seus projetos e, particularmente, eu gostei muito do projeto de manualidades que as crianças trabalharam com origami. Eu gostei muito também da pintura, que cada criança poderia... cada criança escolheu aí a pintura que queria no rosto. Também o conta-contos da Carolina, que esse ano veio falando foi espetacular. Sobre todo o nosso Brasil. E também a divulgação, né, do gibi da Turma da Mônica, que vai ser aí, para esse ano, o
concurso mundial para as crianças que não estão vivendo no Brasil. Então, esse ano o tema é a Turma da Mônica, é sobre os gibis. Então, as crianças tiveram oportunidade, as que estão aqui, que muitas não conhecem esses personagens, de conhecerem todos eles. A Mônica, o Cebolinha, o Cascão, o Bolinha e também o Esmilinguido, a Luluzinha. Então, a Luluzinha. Então, muito bem. Então, esse concurso já não seria da alçada do consulado, isso já é externo, né? Não, é do consulado. É do consulado também. Mas certo. São de todos os consulados do Brasil no mundo. Entendo. Agora sim. E o que as pessoas têm achado desse projeto do Dia da Criança e do Adolescente? Qual é o retorno que vocês têm tido do público? Testemunhos, opiniões? Você já deve ter ouvido algum comentário, né? Sim. Esse ano o que eu notei foi que a diferença do público-alvo, a diferença dos participantes, porque o ano passado eu acredito, não sei se foi pelo mês que ocorreu a festa da criança, ou se foi até pela falta de divulgação, que não compareceram tantas crianças com as suas famílias que era o esperado. Certo. Já esse ano, nós tivemos um público mais amplo e muito interessante. Os pais espanhóis que têm algum contato com um brasileiro, seja educacional, ou seja com alguém que trabalha... Um vínculo, né? Um vínculo aí com a língua portuguesa, participaram, trouxeram seus filhos, e o interessante é que os seus filhos, as crianças que estavam participando, falavam português. Os pais não, mas as crianças sim. Então, isso nota que realmente esses projetos estão funcionando, porque está fazendo aí a divulgação realmente da língua portuguesa, e esse é o objetivo. Então, não só os brasileirinhos, ou seja, filhos de brasileiros, ou que tem um dos pais brasileiros, que poderiam participar. Nesse ano parece que foi aberto a toda criança, não é isso? Cujos pais têm algum vínculo com o Brasil, algum conhecimento, né? Ou as babás mesmo, não é? Que você falou? Sim. Que vieram babás de crianças brasileiras, babás brasileiros de crianças espanholas, não é isso? Isso. Que trouxeram as crianças. Muito interessante, muito interessante. Eu fiquei assim muito lisonjeado de ter tido a oportunidade de participar de um dos workshops que foi o do ano passado, né? Que foi justo, por casualidade, o seu, né? Que se chamou Projeto Vozes do Coração do Brasil. Eu achei realmente algo extraordinário. Foi muito bem planejado, organizado, merece ser divulgado, porque eu não esperava esse nível todo, sabe? Porque eu pensei, bom, no Dia da Criança o nível vai ser mesmo das crianças, mas eu vi que foi uma coisa além do que eu esperava. Então eu me sinto assim no dever de divulgar. Lembro-me também que houve participações, debates, porque não tinham só crianças também ali, né? Sim, foi de ideias. Nesse caso para crianças e adolescentes. Adolescentes, mas tinham os pais também que participaram. Também. E a parte prática, que nós também colocamos a mão na massa para escrever, né? Ou seja, usar a nossa língua, tão esquecida aqui no exterior, né? Então, você poderia relatar um pouquinho para os leitores do nosso blog como foi essa experiência do seu projeto especial, que se chamava Vozes do Coração do Brasil, né? Foi a sua primeira participação em projetos na Casa do Brasil? Foi a minha primeira participação no consulado de Madrid, aqui na Espanha. Certo. Que, como eu já tinha dito anteriormente, que era do projeto Educacionais e Culturais de 2013. Né? E que o Ministério de Relações Exteriores, nós tivemos, quem quisesse apresentar um projeto, nós fomos selecionados e tivemos a oportunidade de apresentar aí algo. Por exemplo, teve o Cineminha, teve o Conta-Contos, teve uma apresentação de teatro da Elizabeth, que falou das lendas do Brasil, de Curupira, do Saci Pererê, e eu particularmente, por
ser uma apaixonada da literatura de cordel, resolvi estar trabalhando com as crianças e com os adolescentes com essa literatura. Essa literatura, eu tive contato com a literatura de cordel em 2002, quando eu estava fazendo faculdade, estava no curso de letras. E no Brasil? No Brasil. Então, foi maravilhoso descobrir tanta criatividade, tanta beleza em uma literatura simples, uma literatura da vida diária, porque a literatura de cordel, o que ela tem de mais precioso é exatamente isso. Essa sensibilidade, não precisa de algumas coisas rebuscadas, não. É super sensível, é super simples e pode-se trabalhar... Ao mesmo tempo profunda, trata-se acaba temas sendo profundos. profunda, porque acaba mexendo com o seu O íntimo do próprio ser humano. eu. Exato. Porque é uma literatura que fala de você, que fala do outro, que fala da sua realidade, dos fatos que você está vivendo no mundo. E aí as pessoas se identificam, né? Se identificariam nesse caso, né? E aí, no caso, ainda tem a música que nos ajudam, tem a rima que é essencial para esse tipo de literatura. Então, pelo que eu entendo, você já tem uma bagagem já acumulada de informações sobre a literatura. Ou seja, não foi a primeira vez que você investigou, né? Você repassou os seus conhecimentos, transformando-os em um projeto. Sim, e, por exemplo, o meu primeiro contato com a literatura de cordel, eu conheci o escritor Patativa do Assaré, que é o representante da literatura de cordel no Brasil, e que foi o precursor dessa literatura para todo o Brasil. Então, essa beleza de rima, da poesia, uma poesia que nos leva como poderia dizer, é muito simples, é muito... Então, pode atingir todo tipo nos sentimos identificados, de público. Né? Claro. Tanto é que atingiu de uma maneira surpreendente por ter visto o retorno dessas crianças participando. Não, eu estive presente, posso confirmar todas as suas palavras. Mas a minha dúvida é, que relação você viu entre a literatura de cordel e o mundo das crianças? Ou seja, você colocar isso no Dia da Criança. Ah, sim. Exatamente surgiu porque o projeto nós fizemos anteriormente, foi no mês de setembro, foram 4 cursos que nós tivemos com as crianças, e eu resolvi até criar um poema, a menina... como chama mesmo? A menina que se transformou em flor. A menina que se transformou em flor. Tinha me comentado. E foi exatamente por isso, por ver a dedicação dessas crianças no momento do projeto, no momento dos talheres. Você podia falar um pouquinho desse em específico? Da menina que se transformou em flor, isso foi um teatro. Ah, sim, isso foi uma peça de teatro. Você poderia falar um pouquinho? De teatro, sim, que eu escrevi em você forma escreveu. de cordel. Agora sim. E que as crianças que participaram do curso se ofereceram para ser os personagens criados por mim. E que foi um sucesso nessa peça. E que foi, porque foi maravilhoso, porque elas se envolveram, elas tiveram, porque como não tem tanto contato com a língua portuguesa, elas tiveram que estudar, relembrar algumas palavras para memorizar as falas. Então, para memorizar e para saber a rima, como falava. Então, foi muito bonito, porque foi a dedicação delas. Eu acho que o amor pela língua também foi desenvolvido. Teve um impacto tão
bom, surpreendente. né? Mas eu agradeço a elas, porque se elas não tivessem esse empenho, né? Se não tivessem nos apoiado, tanto participando, não chegaria a ser tão bom como foi. Muito bem, vocês estão de parabéns realmente com todos esses projetos que, bom, dos poucos que eu conheci, eu gostei muito, em particular. E esse ano você participou do Dia da Criança e do Adolescente com algum projeto ou participou de outra forma? Olha, esse ano eu participei de outra forma, porque como eu estou envolvida em outros projetos, mas mesmo assim, Você esteve lá, todos os anos eu apoiando. eu apoio os meus companheiros e também para estar ali com as crianças, né? Você gosta das crianças? Amo, eu literalmente amo a todas e principalmente quando é criança, língua, né, literatura, sim. todas juntas arte, ali. Educação e a cultura junto e ainda mais Você com estava no seu ambiente, essa energia né? que as crianças Transmitem. transmitem, então... Muito bem. Vocês têm previsão de algum outro projeto? No caso, você tem previsão de fazer algum projeto seu para apresentar nos próximos eventos, né, da Casa do Brasil? Ou algum preparado, arquivado ou em andamento? Olha, projetos, muitos. Então, Certo. mas eu estou aí com um grupo de educadores, de mães que participam aí de algumas atividades e sim, nós estamos aí querendo apresentar um próximo projeto para o próximo ano de 2015 no projeto cultural e também, independente se aprova o nosso projeto ou não, estar presente, atuando aí, ou com teatro, ou com música, sempre vai estar relacionado à arte, certo. Mas o que eu gostaria de fazer que é o tema do nosso blog, né? Sim. O que eu gostaria de fazer mesmo era unir aí a literatura de cordel com a capoeira, com a dança, esse é um projeto. Com as lendas. Esse sim, nós estamos aí está caminhando aí. Então eu acredito que até o ano que vem vamos estar oferecendo alguma coisa. O tema das lendas é muito atrativo, principalmente para mim, eu acho. É algo que chama, né, atenção. Sim, e poucas pessoas trabalham muito sobre isso. Não tem muita informação, mas eu não vejo muitos projetos sobre lendas, né? Não, são poucas e por isso que eu gostaria de interessante explorar, trabalhando, porque resgatar toda essa cultura e folclore. Claro, folclore, mas não folclore o que, por exemplo, as crianças estão acostumadas com Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio. Eu gostaria de resgatar, né, canções antigas que os nossos avós cantavam, sabe? Então eu acredito que vai ser algo muito bom que nós vamos fazer. Bom, assim esperamos, né? Mais projetos como esse e outros ainda melhores possam surgir relacionados, logicamente esperamos, com a língua portuguesa, né? E a sua cultura e a sua literatura. Sim. E como você acha que, mudando um pouquinho de assunto, que os pais deveriam fomentar a leitura nos seus filhos, crianças ou adolescentes? O que eles deveriam fazer, além do que já fazem, suponho que é dar o exemplo, né? Lendo. Sim. Infelizmente, uma das maiores dificuldades para os pais aqui é que nós não temos uma comunidade, um local para nos reunirmos sempre, né? Que esteja aí falando somente em português e atuando em português, na língua portuguesa. Então, uma atmosfera de imersão, né? Claro. Isso que está faltando. E infelizmente fica um pouco disperso todas essas pessoas. Então, o único momento que nos reunimos mesmo é no Dia da Criança. No Dia da Criança. Mas o que eu sempre lhes digo é que tentem comprar livros
Porque agora nós temos um acesso maior de compra e entrega de livros. Pela internet. Né? Pela internet, Algumas livrarias também. Nos enviam, e até aqui mesmo. Então, seria mais tentar, na verdade, seria mais tentar levar os dois idiomas, as duas línguas, tanto o espanhol como o português. Porque isso no futuro será muito bom para os filhos. Porque se estamos aqui agora fora do Brasil e que só com contato com o espanhol vai ser muito bom, mas nós não sabemos o futuro de amanhã. Claro. Né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, o que acontece é que quanto mais idioma, principalmente para as crianças que são aí uma esponja, né? E além do que estão tendo a oportunidade de serem bilíngues. Claro, né? Porque o bilinguismo naturalmente já são bilíngues. Quando aí são os pais de, né? Claro, um espanhol e o outro brasileiro. Mas quando não são, também tem a oportunidade. Porque estão no ambiente de língua portuguesa e sendo ao contrário, língua espanhola, isso. Perdão. Língua espanhola, né? Em famílias de língua portuguesa. Sim, mas sendo alfabetizado pelos espanhóis. Então, tem que vir aí os pais, eles deveriam ter a consciência, porque uma das maiores preocupações que eu vi a respeito da língua é que os pais dizem, é que o meu filho está aprendendo o espanhol e ele faz a confusão com a língua portuguesa. Exatamente por isso, porque a criança tem que saber que são línguas diferentes. E se ela sabe desde o primeiro momento, ela não vai fazer mais esta confusão. Ela vai ser bilíngue de verdade. Ela vai falar o espanhol e vai saber que está falando espanhol, e vai falar o português e saber que está falando português. E essa confusão é gerada porque ela escuta as duas em casa como se fosse uma só, né? Isso, ou variante da mesma. Então, além do seu projeto, que eu já destaco uma vez mais, foi um sucesso absoluto e total, quais outros também do Dia da Criança e do Adolescente você destacaria que também o foram? Olha, volto a repetir, o Teatro das Lendas com a Elizabeth, o Cineminha, que está sendo passado aí. Tem a programação para quem quiser buscar algo está toda a programação no consulado, as manualidades que as crianças sempre se envolvem muito e gostam porque estão aí participando do caso origami também, né? Que foram com o companheiro que fez aí com o origami. Algum relacionado à língua portuguesa especial ou literatura portuguesa? Olha, que se destacou, além do seu, lógico. Claro, não, esse ano foi, sem dúvida, a apresentação do Conta-Contos da Carolina. Que a Carolina contou a história foi uma viagem por todo o Brasil. Os estados brasileiros. Então foram todos os estados. Ela conseguiu mostrar e ela conseguiu representar, inclusive, com o sotaque de cada das pessoas ali da região que ela estava representando. Então, para mim, sim, foi esse ano, foi o máximo de êxito, foi sim a apresentação do Conta-Contos. Muito bem, temos que terminar a nossa entrevista. Parabéns, Janaína Perpétuo, parabéns à equipe de todos os que participaram do Dia da Criança e do Adolescente, como a Carolina e o que fez o origami, não sei o nome dele, eu não o da pintura. Eu vi alguns assim e achei extraordinário também a acolhida, né? Eu vi que as crianças estavam comportadas, elas estavam se sentindo bem, né? E que esse tipo de projeto possa continuar. Principalmente eu recomendo os que tenham a ver com a língua, né? Sim, que é uma coisa, exatamente, que as crianças não deveriam perder. Sim, porque nós temos que ter
a consciência que é a nossa língua de herança. Então, é a nossa língua portuguesa e que, tendo a consciência, nós nunca vamos perder aí o que mais de precioso nós temos. Precioso nós temos, que é a nossa língua portuguesa. Muito bem, com essas palavras nós terminamos com chave de ouro nossa entrevista. O que há de mais precioso? A nossa língua. Parabéns. Muito Obrigado. obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde.